Bom, pessoal, a ciência foi criada pelos sapiens para resolver problemas complexos de sobrevivência. Aqueles jogos de televisão que alguém fala assim, chamos universitários. Esses chamos universitários vêm desde as cavernas. Quando você tem um problema complexo, você não consegue resolver, você ia pedindo para alguém dar um apoio. Alguém mais estudioso, mais inteligente, mais esperto, para resolver um problema que ninguém conseguia resolver. Então, se consegue resolver assim, normal, beleza, não precisa de ciência. Mas se não consegue resolver, joga para os cientistas. Então, esse é o processo que vem caminhando. Só que a ciência, ela é uma espécie de... A ciência e todas as outras áreas da sociedade é uma espécie de sanfona. Ela vai flexionando, né? Então, no momento que você vai aumentando a população, você vai aumentando a complexidade dos problemas. E se você não tem uma mídia que permite descentralizar, e você começa a centralizar, todas as organizações, de alguma forma, elas vão se voltando para elas mesmas. Elas vão padronizando os processos, vão deixando de atender a sociedade e vão cada vez mais atendendo aos seus próprios interesses. Isso vale para as organizações produtivas, isso vale para a justiça, isso vale para a saúde, isso vale também para a ciência, né? Então a gente chegou aí no que o pessoal chama de torre de marfim. A ciência virou, em vez de ser uma solução de problema para a sociedade, passou a ser um problema para a sociedade de maneira geral. A maior parte das pesquisas é muito mais feita para atender o interesse do umbigo do pesquisador do que resolver um problema da sociedade. Então a gente tem um impasse, quer dizer, essa sanfona é natural. Então numa sociedade, num lugar que você tenha, numa região que você cresce demograficamente, você tem concentração de mídia, ou tem concentração de mídia, você na verdade você vai fazer uma ciência voltada para os interesses do próprio cientista, porque a sociedade não vai cobrar, exigir que se faça outro tipo de pesquisa com outra linha para resolver determinados problemas que são prioridades da sociedade e não do cientista. Então essa é uma crise. Então essa, vamos dizer assim, é uma crise da sanfona. Mas além disso, que a gente poderia dizer que é uma crise conjuntural em algumas situações, nós temos vivendo hoje uma crise estrutural da ciência. A ciência hoje, ela é produzida, né, a forma de publicação da ciência, né, de como os cientistas validam aquilo que eles estão fazendo, né, é naquele modelo de filtrar para publicar. Não é porque eles são mauzinhos disso, é isso que é o que a gente tinha disponível. Ele tem uma revista, as pessoas passam por um critério dos editores da revista, chamados de pares, os pares aprovam aquele artigo e aquele artigo vai ser publicado ou não. E aí tem toda uma disputa, tem toda uma batalha para a publicação desses artigos, né? Existem vários questionamentos já feitos sobre isso, etc. Mas essa é a crise estrutural. Essa crise estrutural tem a ver com a mídia disponível, o modelo de administração disponível, né? Como diz o nosso amigo Clay Shirk, filósofo americano, né? Ele diz que a gente está passando da sociedade que filtrava para publicar para a sociedade que publica para filtrar. E é isso que vai acontecer na ciência também. Nós vamos trabalhar em plataformas, não mais em revistas científicas, em que você vai publicar os resultados das pesquisas, as pesquisas serão publicadas, financiadas, discutidas por pessoas interessadas em resolver o problema, pessoas que inclusive não estão dentro, né, das chamadas ciências, e essas plataformas serão os ambientes de produção científica, em que terão os pares também, e os algoritmos vão, a critério dos curadores das plataformas, definindo o que é relevante e o que não é. Como é que funcionaria isso, né? Pô, digamos, você vai fazer uma pesquisa sobre energia solar, de um determinado tipo de hélice que você está querendo descobrir, etc. Primeiro que você vai propor aquela pesquisa e você vai ser financiado ou não a partir dos interesses das pessoas que querem aquele tipo de coisa. Então você já vai submeter à sociedade, né, a linha de pesquisa, se aquela linha de pesquisa faz sentido ou não, para você não fazer uma pesquisa que não está atendendo os interesses das pessoas envolvidas com aquele problema. Colocado isso, aí você vai desenvolvendo, você vai apresentando os resultados e as pessoas vão participando do processo.
tanto as pessoas que estudam, os pesquisadores, como as pessoas que estão na ponta também com o problema na mão. Então há uma coparticipação entre pesquisadores, operadores, metodólogos, filósofos, teóricos em torno daquele problema. A aposta que eu estou fazendo é uma ciência muito mais participativa, muito mais voltada para a sociedade, muito mais barata e muito mais direcionada para aquilo que a ciência foi criada. É um retorno da ciência às suas próprias origens. O modelo que nós temos hoje, que é a ciência sonora, que é a ciência baseada no papel e na oralidade, né, esse modelo chegou ao limite. Porque a gente aumentou muito a complexidade, são muitos problemas que as pessoas precisam resolver, né, e a gente tem um investimento gigantesco, né, ainda mais no Brasil, numa ciência que o dinheiro que recebe e o resultado que entrega é muito pequeno, é um custo-benefício muito pouco saudável, muito pouco sustentável. Existem mudanças que as pessoas querem fazer que são incrementais, né, de divulgação, etc, etc, mas a mudança principal, né, nas próximas décadas vai ser a experimentação dessa ciência por rastro, dessa ciência curadora, dessa ciência uberizadora, em que a sociedade vai participar, né, através não só do financiamento, como já hoje há os crowdfundings, etc, etc, mas também participando ativamente do processo e dos resultados da pesquisa. Acho que a gente vai estar num cenário muito melhor. Esse tema que a gente faz de aplicações, né, por exemplo, o futuro da educação, que a gente tem discutido bastante aqui, o futuro do direito, o futuro da saúde, o futuro das cidades, são temas do futurismo competitivo. O futurismo competitivo que a gente trabalha é o futurismo de longo prazo. E é importante trabalhar no futuro de longo prazo, por quê? Porque se a gente tem um futuro disruptivo, um cenário disruptivo, primeiro você tem que ver, né, o longo prazo, para depois, quando você for para o curto, você alinhar o curto, o médio com o longo, porque é disruptivo. Não adianta você ver o curto prazo ou o médio prazo, porque você pode estar desalinhado com as grandes tendências do século. E a gente tem trabalhado muito isso. Nós estamos na nossa 4ª imersão, né? Para alegria minha, de todo mundo da escola, a gente tem uma renovação bastante alta, mesmo com a pandemia. Várias pessoas já estão na quarta temporada, na 4ª imersão, continuam na escola pesquisando, discutindo, debatendo, e eu te convido para participar, né? Tem a formação, você pode se formar, fazer os 2 módulos, se certificar e participar de todas as atividades paralelas da escola. Debates abertos, tipo um café, tem leituras bimodais, tem o debate mensal que a gente agora vai fazer com lives no final do mês. Então é um negócio bem bacana, na minha avaliação, a melhor escola de futurismo do Brasil, disparada, né? E eu vou te convidar para participar. O link está aqui embaixo para você comprar o passaporte e aí você participa. Tem uma promoção da semana que eu queria chamar a atenção de todo mundo, que eu vou aos poucos, a partir dessa semana, colocar disponível coisas que a gente produziu na 3ª imersão. E aí você, preenchendo o formulário no link abaixo, você já consegue acessar os áudios que nós produzimos para as leituras bimodais do livro Quem Está no Comando. É um livro bem legal, bem bacana, que ele fala da comparação entre a Estrela do Mar e a Aranha, né, do FBI e dos terroristas da Al-Qaeda, dos apaches versus os espanhóis, dos alcoólatras anônimos versus a saúde tradicional. Então é um livro bem legal, a gente fez uma discussão bastante interessante, acho que você vai gostar. Então também está o link aqui embaixo, basta preencher um formulário e você recebe o link, né, para você poder acessar. Ontem deu um probleminha no link, já resolvi e agora já está funcionando bacana. Você preenche, você então vai ter acesso à playlist com todos os áudios sobre a leitura que eu fiz desse livro para o pessoal aqui. Bom, é isso. Se você não está ainda na escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.